Olá, olá, galerinha do bem, galerinha do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Eu acho que vocês devem lembrar que na última aula ou nas últimas aulas nós trabalhamos o iluminismo. Então nós vimos este grande movimento que aconteceu na Europa, pegando aí do final do século XVII, mas especialmente no século XVIII, e a gente viu que o iluminismo ele virou o mundo de ponta cabeça. Pelo menos, a princípio, impactou a Europa muito com seus ideais. Vocês lembram que o iluminismo ele pregava principalmente contra o velho regime, contra a maneira tão arbitrária que os reis eles governavam, que eles faziam economia através do mercantilismo. Eles criticavam também as desigualdades sociais, criticavam também a maneira absurda como a Igreja Católica ela ditava as regras, né? Então a gente viu no final daquela aula que o iluminismo ele influenciou muito aqui na América, inclusive influenciou na independência dos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Então nós vamos perceber algumas revoltas, aqui eu até coloquei algumas rebeliões na América Ibérica. Quando eu falo da América Ibérica, eu estou me referindo aqui à América, aquelas terras que eram dominadas, que eram colonizadas por Portugal e Espanha, que são dois países que estão lá na Península Ibérica, lá na Europa. Então nós vamos ver, na verdade, vamos ver isso aqui através de algumas aulas. Nós vamos ver algumas revoltas que aconteceu aqui no Brasil, no restante da América, e que isso teve, além de causas locais, de causas aqui da própria região, do próprio Brasil, mas também que eles tiveram as suas mentes bombardeadas, alimentadas pelas transformações que ocorriam lá na Europa. Será que é correto o Brasil ele ainda permanecer com Portugal à frente, dominando, mandando, saqueando, tomando as nossas riquezas e a gente continuar desse mesmo jeito? Será que não chegou a hora da gente chutar o balde? Então, essas rebeliões que aconteceram no Brasil, teve muitas dessas rebeliões, muitas delas juntou esses ideais iluministas. Nós vamos ver aqui algumas dessas rebeliões. Hoje nós vamos tratar sobre a revolta de Beckman. A revolta de Beckman, ela aconteceu no estado do Maranhão. Então, nós estamos aqui vivendo o século XVII e o Brasil ainda era colônia de Portugal. O Brasil nem sequer ainda tinha iniciado o seu primeiro reinado, né? Que o primeiro reinado só veio começar no ano de 1822, né? Com a chegada ao poder de Dom Pedro I, quando ele vai declarar a independência do Brasil. Então, antes disso, nós vamos conversar um pouquinho sobre a revolta de Beckman. Então, vamos só ver aqui esse contexto. Já havia falado um pouco, mas aqui na América, como já havia dito, existia muitas rebeliões. As revoltas que existiam no Brasil, a insatisfação com o governo português, a cobrança de impostos, a maneira que existia um monopólio, somente Portugal poderia comprar do Brasil, poderia negociar com o Brasil, outro país não poderia, né? Então tudo isso veio mexer com a cabeça dos brasileiros. Outra coisa importante era que naquele tempo somente aqueles mercadores ricos, as pessoas de posse no Brasil, eles poderiam mandar os seus filhos para estudar lá na Europa. Então, quando esses rapazes, era mais difícil, mas algumas moças, eram mais rapazes, né? Quando eles iam para a Europa se formar lá em Portugal, principalmente em Portugal, eles tinham acesso aos livros, né?
aos ideais iluministas que estavam fervilhando lá na Europa. Então, quando eles voltavam também para o Brasil, eles vinham também injetando, soltando esses ideais que eles tinham aprendido lá pelas Europas da vida. Então, tudo isso veio contribuir para que o Brasil passasse neste período, né, por um processo grande de revoltas e de alguns conflitos. Nós vamos ver, como eu já havia dito, a revolta de Beckmann. Nós vamos tentar explicar de uma maneira bem detalhada como só vamos ver esta revolta. Tá certo? Foi uma rebelião feita por comerciantes nordestinos contra a Companhia do Estado do Maranhão, né? Foi eu vou explicar um pouco depois. Essa Companhia do Comércio, ela foi criada para resolver os problemas lá do Maranhão e acabou criando confusão, né? Então, durante esse período, durante o século XVII, o Brasil ele estava passando por alguns problemas, problemas econômicos principalmente, digamos assim, né? O Brasil ele tinha nós tínhamos talvez não, o primeiro ciclo econômico do Brasil, se eu poderia chamar assim, foi o pau-brasil, que trouxe grandes riquezas para a coroa portuguesa. Depois, né, nós vamos ter o Brasil, ele vai ser também inclusive dividido em capitanias hereditárias. O Brasil vai ser dividido em várias fatias e entregues essas fatias a pessoas conhecidas, ligadas à coroa portuguesa. E daí para frente, com o desenvolvimento dessas capitanias, que poucas delas prosperaram, o Brasil passou a ter um ciclo diferente, que era o pau-brasil, ou melhor, que era a cana-de-açúcar, e que junto com ela veio uma grande expectativa de mudança, principalmente aqui no litoral do Nordeste, com a vinda de escravos, com o aumento do valor do açúcar lá na Europa. Então tudo isso veio desenhar a economia do Brasil naquele período, né? Mas houve um período também de discussões, de desavenças lá na Europa. Por exemplo, chegou um período onde a Holanda ela não era parceira econômica da metrópole portuguesa. Então, durante um período onde Espanha, que já é outro assunto, mas onde Espanha e Portugal passaram a ser um país só através da União Ibérica, tá certo? Então, as terras aqui do Brasil, se algum país fosse inimigo da Espanha, agora era inimigo do Brasil, porque o Brasil também pertencia à Espanha, porque pertencia a Portugal e agora Portugal pertencia à Espanha. Então, com essa situação, a Holanda ela chegou a invadir o Brasil, na verdade conseguiu dominar aqui o Nordeste ao longo aí de uns 60 anos. Então, quando a Holanda talvez seja um dos países que mais tenha contribuído para o desenvolvimento econômico do nosso querido Brasil, né? Principalmente aqui em Recife, onde eles tiveram um grande sucesso. Quando esses holandeses foram expulsos, a economia, principalmente açucareira, essa economia ela entrou em crise. Então, muitos comerciantes deixaram de ganhar os seus trocados, de enriquecer, de prosperar. E, de uma certa forma, essas capitanias elas começaram a entrar em decadência. Vocês devem lembrar que essas capitanias hereditárias elas foram transformadas em governos gerais, né, também já numa tentativa de governar o Brasil, de proteger o Brasil contra esses piratas europeus e também para desenvolver o Brasil, e deixá-lo nas mãos de Portugal cada vez mais. Então foi criado, isso aqui foi criado no ano de 1682, a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Então o Maranhão ele entrou numa decadência muito grande, numa crise econômica muito grande. E o Maranhão ele vivia do comércio, vivia das drogas do sertão, que eram temperos, a salsa, o guaraná, o cacau, o anoz. Então eram vários produtos que eles negociavam. E eles viviam, e a cana-de-açúcar também tinha o açúcar.
E eles estavam em uma crise terrível. Então, o Portugal criou essa Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão para tentar resolver os problemas, os conflitos lá pelo lado do norte do Brasil. Quando eu digo norte, pegando ali pela região do Maranhão. Então, a ideia da companhia era o seguinte: a companhia foi criada por Portugal dizendo o seguinte: ó, essa companhia ela foi criada agora para organizar, para desenvolver o comércio lá na região do Maranhão. Essa companhia ela vai ter uma vigência de 20 anos, ela vai se comprometer que todo ano ela vai levar pelo menos um número de 500 escravos para injetar na economia lá, na população, na economia, digamos assim, lá do Maranhão, que não era um negócio muito fácil, né, porque naquele período havia conflitos, né, entre os proprietários de terras e os jesuítas em relação à escravização dos nativos, e para os comerciantes era muito importante vir os negros, já que os jesuítas não deixavam, ou não era de bom grado, que os proprietários escravizassem os índios. Então, isso veio trazer uma certa solução. Além disso, essa companhia que foi criada, ela tinha como objetivo também trazer produtos da Europa, produtos que viessem atender às necessidades básicas daquela população lá do Maranhão, e também comprar esses produtos que eles tinham. Só que era meio que complicado, né? Eles traziam uns produtos, muitos deles produtos de péssima qualidade, o azeite, peixe, trazia produtos, né, que vinham lá da Europa, para roupas e por aí vai. Então, o que eles faziam? Na parte de alimentação, muitos deles traziam produtos estragados e vendiam a preço de ouro. E comprava os produtos do pessoal do Maranhão pelo preço muito abaixo do que era para comprar. Então, e outra coisa, eles não conseguiram cumprir essa meta de trazer 500 escravos todo ano, né? Eles não conseguiram cumprir essa meta. Então, daí houve uma insatisfação muito grande por parte dos habitantes lá do Maranhão. Aí é nesse contexto, por volta aí do ano de 1684, que teve início uma revolta, chamada até uma revolta nativista, que era aquelas revoltas que, digamos assim, não tinha aquele interesse todinho de libertar o Brasil de Portugal. Era mais um interesse de satisfazer, digamos assim, ou resolver algum problema nativo, alguns problemas daquele local. Então daí foi aonde foi deflagrada a revolta de Beckman, que nós vamos ver um pouquinho mais agora os motivos, né? Então, como o nome já está denunciando aí, esse movimento ele foi liderado por dois irmãos, chamados Tomás e Manuel Beckman, né? E que eles eram dois senhores de engenho, né? Ele era dois senhores de engenho. Logo, lógico que o movimento teve outras pessoas que caminharam junto com eles, né? Então, a rebelião, praticamente, ela se desenvolveu a partir do momento que os líderes eles invadiram o depósito da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que daí foi onde começou. Quando eles invadiram, né, e também eles tiveram o apoio dos comerciantes, os revoltosos, né, eles expulsaram os jesuítas, já que eles se revoltaram contra essa companhia, e disseram, então vamos colocar os jesuítas no mesmo pacote, porque esse pessoal aqui fica enchendo o nosso juízo, a nossa cabeça, proibindo a gente de escravizar os índios e ninguém manda escravos para cá, e vamos colocar esse pessoal para ir embora, vamos tirar do poder o governador que está sobre essa região. Então a ideia deles era esta. Aí Tomás Beckman, como era um dos representantes, ele foi enviado para Portugal. Ele foi enviado para Portugal para jurar fidelidade ao rei, chegar diante do rei e dizer que a partir de agora existia uma nova política lá no Maranhão,
como eu coloquei aqui, né? O Thomas Becket foi enviado para a metrópole a fim de jurar fidelidade ao rei e retornando com outro governador, retornando com outro governador, o Gomes Freire de Andrade. Então não foi encontrado resistência, ou melhor, não encontrando resistência dos revoltosos, né? Então Manuel Beckmann foi condenado à morte. Então foi o seguinte, né? Quando Manuel Beckmann os líderes, né? Principalmente esse Thomas Beckmann, quando foi lá para a Europa negociar sobre esse conflito, ele veio de lá preso, e automaticamente ele foi condenado. Aqueles líderes daquele movimento, o governo não aceitou nenhum tipo de negociação e colocou por fim o movimento, prendendo determinados líderes, matando outros, como eu coloquei aqui. Manuel Beckmann foi condenado à morte. Thomas foi expulso de sua terra, enquanto o restante dos revoltosos foram condenados à prisão perpétua. O que é que ficou estabelecido? Era que a revolta precisava ser terminada, destruída com o poder real, para mostrar que ninguém poderia se levantar e fazer a mesma coisa, né? Mas desde aí já nascia no Brasil essa insatisfação contra a coroa portuguesa, né? Entretanto que quando Manuel Beckmann, quando foi condenado à morte, ele foi até enforcado, e diz que quando ele estava para ser enforcado, ele gritava: "Eu morro feliz pelo povo do Maranhão". Então foi uma rebelião forte, foi curtinha, somente um ano, no ano de 684, ele morreu em 1885, mas já era o povo brasileiro já expressando um descontentamento com a coroa portuguesa, a maneira que eles faziam a política e o comércio no Brasil. Você não pode tirar isso da sua mente, que naquele período o Brasil ele era uma colônia de Portugal, tá certo? Portugal era a metrópole e nós éramos uma colônia. Portugal eles explorava o Brasil, né? O Brasil talvez hoje viva como está vivendo, com as suas grandes dificuldades, grande parte delas ainda vem desse período que o Brasil foi dominado por Portugal. Então nós vamos ter algumas pequenas aulas com essas rebeliões, e hoje fica essa da revolta de Beckmann. Então fica uma atividade para vocês. Você vai responder essas 3 atividades, essas 3 perguntas, melhor dizendo. Respondam, coloca no caderno, responda, tira uma foto legal, manda no meu privado, colocando o seu nome completo, o ano que você estuda, a turma que você estuda, dizendo bem direitinho os seus dados, porque quando você não bota o nome da escola, eu não sei de onde foi que você mandou essa atividade, tá bom? Então coloca seus dados completos e joinha. Por hoje é só.